lembro da primeira vez que peguei um violoncelo na mão. Eu tinha 4 anos de idade e por uma coincidência começaram a ter aula de violoncelo na frente da minha casa. Tinha uma biblioteca, nessa biblioteca tinha aula de violoncelo. Aí começou, minha avó, não sei porquê, viu essa coisa e me inscreveu. E eu fui lá, conheci Marco, que foi meu maestro de violoncelo por muitos anos mesmo, quase um segundo pai, assim. Eu cheguei lá e me deu na mão um violoncelo que era um violoncelo que é 1/4 do tamanho do violoncelo inteiro, né? Então pequenininho assim. Eu lembro de ter pego esse instrumento e ter achado o máximo, eu achava o máximo. Mas o som que saiu deve ter sido muito ruim, né? Porque no primeiro momento você faz um barulho mais do que um som. Mas a sensação de ter um instrumento na mão, que isso faz som, faz músicas, isso me... Cara, foi uma paixão muito imediata nesse sentido. Comecei muito criança, muito pequenininho. Então eu não lembro muito bem nem como eu aprendi música. Porque quando você é criança, você aprende brincando e de repente você sabe algumas coisas, ou sabe fazer algumas coisas, sem ter muita consciência ou noção que isso, de ter aprendido isso, né? Então eu não sei, para mim foi muito natural, eu acho que nunca descobri isso de fato, isso só aconteceu. A formação, eu comecei há 4 anos a tocar violoncelo com o método Suzuki, que é um método japonês de aprendimento e ensino da música, que se baseia no fato que você aprende música de muito pequeno, né, desde muito criança, porque você vai associando, assim como você aprende a escrever, né, a sua linguagem verbal, você aprende a escrever música ao mesmo tempo. Então você vai juntando as duas coisas. E eu fiz o método Suzuki completo até uns 14 anos. E aí você aprende a tocar instrumento, aprende teoria musical, aprende a escrever música, aprende rítmica e aprende também a tocar em conjunto, fazendo orquestra de criança. Isso também é maravilhoso, que você aprende a se relacionar com os outros musicalmente. Depois eu entrei no conservatório e fiz o conservatório tradicional. Enquanto isso eu ganhei uma bolsa de estudo para o Berklee College of Music de Boston, mas por uma série de problemas burocráticos eu não consegui ir lá. Então eu fui estudar em Barcelona, numa escola associada com a Berklee. Eu fui estudar jazz, world music, improvisação e música moderna. Aí estudei lá uns 8 meses em Barcelona, depois voltei na Itália, acabei o conservatório e isso é o meu percurso de estudo, assim, um percurso bem clássico, assim, bem formal. O conservatório, basicamente, meu estudo. Tudo o que eu aprendi sobre música popular, música moderna, assim, eu aprendi mais na prática que não na escola de música. Até porque acho que a escola te dá as bases, né, da linguagem, da técnica, sobretudo para um instrumento como o violoncelo, que não é muito fácil aprender fora do contexto erudito. Mas pelo resto a música é encontro, a música é prática, a música é fazer música. E eu comecei profissionalmente muito jovem, tocando em orquestra, foram minhas primeiras coisas profissionais, assim. Posso dizer que comecei profissionalmente, não sei nem estabelecer, né, quando é que você começa profissionalmente. Talvez seja a primeira vez que você é pago, é isso. Sei lá, entre os 14 e 15 anos. 14 anos oficialmente, porque na Itália você não pode receber dinheiro antes de 14 anos. Então vamos dizer 14 anos é quando eu comecei profissionalmente. Com orquestra, dando aula, depois com minhas bandas, fechando shows, em casa de show, pubs, festivais. E daí vai. Esse lance do instrumental, eu demorei até tempo para entender o que era música instrumental e o que não, porque eu comecei criança tocando música erudita, tocando música instrumental. Então eu comecei naturalmente a tocar música instrumental, tocando música erudita, tocando Vivaldi, tocando Bach, tocando Mozart, tocando Beethoven, tocando todo o repertório de música erudita. Aí eu depois fui entrando, me apaixonando pelo jazz, pelo rock, pela música punk. Quando eu tinha 14 anos, 15, eu tinha um lado meu muito punk nascendo. E aí eu comecei a ouvir mais coisas cantadas, comecei a descobrir os cantautores, nesse caso italianos, né? Mas
foi assim, eu comecei primeiro através da música, comecei a tocar primeiro música instrumental e depois cheguei mais perto de música cantada. Mas para mim não tem diferença nenhuma das duas coisas. Muitas vezes acho até que a palavra na música, de alguma forma, entre muitas aspas, ela me incomoda porque ela te obriga a pensar num só assunto que é o assunto do qual a letra está falando. Enquanto me parece que a música sem letra, ela tem uma potência comunicativa até maior, assim. Ela consiga te dizer mais coisas. Mas isso é extremamente subjetivo e posso mudar a ideia agora também. Tenho muitas questões com essa coisa de estilo musical, porque a gente tende a definir estilo musical com um ritmo ou, sei lá, isso é axé, isso é sertanejo universitário, isso é funk. Mas eu não acredito nessas divisões, assim. Eu acho que a música é a música, ela é muito maior que um ritmo na coisa. Então, assim, às vezes você pode dizer, não, seu trabalho é muito misturado, mistura muita coisa. Então não tem uma linha contínua. Mas a linha contínua é justamente a mistura de coisa. Então, o estilo é a mistura. Eu chamo o que eu faço, cheguei na conclusão que é world music, que significa música do mundo. Que também é, assim, eu gosto dessa definição porque é que menos define. E world music cabe desde o funk até o hip hop dos Estados Unidos até a música popular da Turquia, sabe? Cabe tudo nisso, porque são expressões da música do mundo. Então, assim, seja world music o termo melhor, porque não define nada, me dá liberdade de usar tudo. Eu, na mistura de tudo, eu adoro brinquedos eletrônicos também. Eu adoro sons eletrônicos. Adoro essas coisas cheias de luzinhas, sabe? Dá um bom humor, né, tocar essas coisas. Não, adoro sintetizadores, drum machines, sons sintéticos, porque assim, você começa a tocar um instrumento, você fuça naquele instrumento, aprende a técnica daquele instrumento e tal. Mas instrumentos são só coisas para fazer som. E, na verdade, a música é feita de sons e não instrumentos. Então, qualquer instrumento você pode utilizá-lo para fazer um som. Então, por que se limitar a um? Eu normalmente toco a parte principal das minhas músicas com o violoncelo. Por uma questão que ele já faz parte das minhas mãos, ele já sai assim. Mas eu gosto de fazer música com sons. Então, qualquer sons que eu acho que encaixa está valendo. Pode ser realmente sampleando uma folha, pegando um pedaço de uma sinfonia de Beethoven, ou pegando... Ó, esse aqui. Dá pra pegar qualquer coisa, a música é feita de som. E a tecnologia atualmente nos proporciona essa liberdade, de novo, de poder pegar tudo, sampleá-lo e transformá-lo em algo tocável, né? Então por que não, né? A minha música, assim, ela é uma mistura de muita coisa. Comecei com a música erudita quando era criança. Que isso já está, normalmente é o contrário, né? Pessoas começam com o popular e depois, eventualmente, se apaixonam por erudito. Aí eu comecei com a música erudita. Aí, quando eu tive 13, 14 anos, eu comecei a me apaixonar pelo rock e pela música punk. Aí eu comecei a formar minha primeira banda de música punk, no qual eu tocava violoncelo. Não era só punk, era bem experimental, mas tinha um lado punk rock e um lado metal bem forte. Aí eu comecei a amplificar o violoncelo, comecei a brincar com os efeitos, então aí nasceu essa experimentação sonora. Depois, um belo dia, eu ouvi John Coltrane, saxofonista jazz. Aí pirei, isso deu sei lá, descombinou a minha cabeça, me rodou de cabeça para baixo. Falei, caraca, o que faz esse cara que tá tão maravilhoso? Aí eu comecei a me apaixonar pelo jazz. E pelo estudo da música jazz, do aro da harmonia, da improvisação, descobri o mundo da improvisação. Adoro improvisar, as artes improvisativas todas me apaixonam muito. Aí eu comecei a evoluir esse caminho do jazz, misturando com a world music, com a música tradicional, nesse caso da área mediterrânea, né? E comecei a ouvir também muito jazz do norte da Europa, principalmente EST, que é Esbjörn Svensson Trio, que é um trio piano, contrabaixo e bateria, que me influenciou muito. Aí comecei a misturar tudo. Tudo isso começou a ser misturado também com sonoridade mais eletrônica, que eu sempre gostei desse lado mais moderno, entre aspas. Aí eu vim para o Brasil. Aí outra
tapa na cara, comecei a ouvir ritmos brasileiros, falei, gente, o que é isso? Que eu conhecia de fora do Brasil, eu conhecia a bossa nova do Tom Jobim, porque é um produto de exportação ainda hoje muito forte no Brasil, mas eu não tinha muita noção de todo o resto que existia no Brasil. Eu conhecia, sei lá, os sambas em enredo de carnaval, porque você de vez em quando vê na televisão, nos desenhos animados, mas não conhecia de verdade. Aí eu chego aqui, eu vou na roda de samba, eu vejo o que acontece na roda de samba, acho isso maravilhoso. Eu vou começando a ser uma esponja, né? Com o samba, com as coisas. Aí um belo dia descubro o forró e todos os ritmos do Nordeste, aí outra piração. Aí encontro o violão brasileiro, a técnica de violão da mão direita do violão brasileiro, né? Principalmente com o Caneca, com o qual toquei, que é um guitarrista e violonista maravilhoso, Fernando Caneca, com o qual toquei com a Gadu por um bom tempo. Aí descubro todos os ritmos afro-brasilianos, os ritmos dos atabaques de umbanda, de candomblé, os tambores de Minas, tudo isso vai misturando até chegar numa coisa que eu não sei nem mais dizer quais são as minhas influências de verdade. Porque eu ouço muitas coisas diferentes, não tenho uma linha contínua nenhuma, e pego para mim a liberdade de misturar tudo mesmo, assim. Não me sinto preso em nada e vou misturando e cruzando tudo que eu encontro, assim. O processo de criação ele é meio misterioso, né? Pelo menos por mim. Normalmente acontece que, sei lá, talvez eu estou tocando em casa, estou estudando, com o instrumento na mão, ou às vezes estou andando na rua, começo a cantarolar alguma coisa e sai uma melodia. Eu começo a gostar dessa melodia, aí você vai cantando essa melodia na cabeça, continua tocando ela e começa a dar forma, né, a isso. Aí, agora que tem gravador no celular, é maravilhoso porque você grava essa melodia no celular e não fica desesperado para lembrar ou com medo de esquecer. E aí, às vezes, você tem tempo, você já vai elaborando toda a composição de uma vez só. Ou a maior parte das vezes você não tem esse tempo infinito à disposição, então você vai ter um fragmento, você vai gravando esse fragmento e você depois pega ele na mão novamente, vai evoluindo, afinando isso e até chegar numa melodia, depois você começa a harmonizar essa melodia, ou às vezes também já sai com a harmonia junto. Enfim, é um trabalho, para mim normalmente é um trabalho a mais etapas, assim. Raramente sai uma música inteira de uma vez. Sai um pedaço, aí eu deixo isso amadurecer, depois vou pegá-lo de volta. Falei, cara, eu tive outra ideia que acho que ela pode se juntar com aquela outra e fazer uma música completa. E aí vai. Depois tem o lance da produção de estúdio também, que é outra coisa, né? Aí você vai no estúdio para gravar suas músicas. Eu tenho a sorte de ter um estúdio meu e não ter tempo contado no estúdio. Então, esse segundo disco ele foi feito com um processo de criação. Tenho a música, vou no estúdio, começo a gravar coisas sem medo de voltar atrás, sem medo de destruir o que você acabou de criar, que é também muito bom. Da liberdade mesmo. Eu falei, cara, fiz tudo isso, gastei 4 horas nisso, sabe o quê? Não gostei. Tchau. Isso é muito bom, poder cancelar e voltar atrás. E esse segundo disco eu tive essa liberdade por causa do estúdio. Então esse é outro processo ainda, que depois que você tem as composições, as coisas, aí você vai buscando arranjos, timbre, quais instrumentos vão entrar, vai começar a mexer na forma da música, né? Então tem dois lados, né? Tem um lado da ideia, da primeira ideia que nasce. Esse meio que é inexplicável realmente, não sei onde surge. Tipo que acho que o cérebro vai, de alguma forma,
digerindo as emoções, as experiências de vida e condensa isso, no meu caso, em algo que já é musical, já é um fragmento de uma música. Aí tu vai com isso, estica e começa a trabalhar. Aí nasce um percurso mais artesanal, que é começar com esse fragmento a desenvolvê-lo. Aí entra um discurso mais artesanal mesmo, pode entrar também técnica de composição, se assim se pode chamar, e vai deixando as curvas mais redondas, trocando de cor. Começa um trabalho de escultura, né? Até fazer. Mas são duas partes, então. Uma primeira, mais intuitiva, e uma segunda mais de cabeça, mais racional, que é para deixar aquilo de uma forma inteligível para os outros. Tocco violoncelo, tocco um pouco de piano, tocco um pouco de baixo e tocco coisas eletrônicas, assim. Mas o violoncelo é o meu instrumento. Assim. O violoncelo é um instrumento pouco conhecido, né? Dentro da família dos instrumentos de arco, né, de corda, tem o violino, que é o príncipe, que todo mundo conhece. Depois tem o contrabaixo, que todo mundo conhece porque é o maior, né, o grandão. Ah, tu toca aquele instrumento grandão. Não, eu toco aquele instrumento grandão, mas um pouco menor do irmão grandão, que é o contrabaixo. E aí sobra a viola, que é o primo estreito do violino, que quase ninguém conhece, ou não sabe distinguir no violino, e o violoncelo, que também poucas pessoas conhecem, e a maior parte das pessoas confunde com o contrabaixo. Então, o violoncelo, ele fica num limbo aí no meio, mas o violoncelo tem uma potencialidade muito grande, que ele tem uma extensão muito grande. Ele basicamente tem a mesma extensão da voz humana, masculina e feminina junto. Então, talvez o violoncelo seja um dos instrumentos que mais parece com a voz humana. Muito mais do que o violino, que é hiperagudo, e muito mais do que o contrabaixo, que é muito grave. O violoncelo está exatamente no mesmo espectro da voz humana. E isso sempre me fascinou, porque você pode praticamente cantar tudo o que você toca com o violoncelo. E tudo que você canta, você consegue tocar com o violoncelo. Então tem uma relação muito direta com a voz e com a... como se você estivesse cantando mesmo. Por ser também um instrumento melódico, mais do que harmônico, né? Apesar de você conseguir fazer um pouco de harmonia, mas principalmente um instrumento melódico. Então ele é uma voz de madeira, de alguma forma. O Canto da Madeira é meu primeiro disco solo, que nasceu aqui no Brasil em 2015. Ele tem uma história diferente a respeito a esse segundo disco, porque o primeiro disco ele conta um pouco a tua vida desde o momento que você nasceu até o momento que você fez aquele disco. Então ele tem um espectro temporal muito maior. As composições são algumas de mais tempo atrás, outras mais recentes, mas ele conta uma história maior a respeito ao segundo, no caso. E esse disco se chama O Canto da Madeira. Como eu falei antes, o violoncelo é uma voz de madeira, então o canto da madeira vem justamente disso. É o canto do violoncelo, nesse caso. E ele narra, de alguma forma, exprime, mostra a minha relação com o instrumento, com o violoncelo. No qual o violoncelo vira oficialmente a minha voz nesse disco, né? E ele foi gravado aqui no Brasil em 2015, com parte das pessoas que gravaram esse segundo disco também. É em quarteto, é com Gastão Villeroy, Cezinha e Marco Lobo. E tem um formato mais acústico a respeito ao segundo. O segundo tem uma influência eletrônica maior, né? O primeiro praticamente não tem. E esse é um disco mais acústico, um disco mais de madeira, assim, mais, com a sonoridade mais clássica de alguma forma, assim. Deixando os instrumentos falar pra gente, os instrumentos acústicos, né? As madeiras e as cordas e o coro, elas ficam se comunicando. E a maioria das músicas desse disco eu compus quando eu estava morando ainda na Itália. Tem duas músicas que eu fiz aqui no Brasil, que são Dente de Leão, que eu fiz para minha namorada Suzana, e Chiara, que eu fiz para minha irmã, que se chama Chiara. Tenho duas irmãs, uma se chama Luve, que tem uma música que está no segundo disco, e a minha outra irmã se chama Chiara, que mora na Escócia. Eu fiz essa música aqui para ela. Então, essas duas músicas, Dente de Leão e Chiara, são duas músicas que nasceram aqui no Brasil, enquanto as outras nasceram em outro lugar, mas elas foram se brasileirando ao longo do caminho, assim. Eu tenho uma gravação dessas mesmas músicas que eu fiz lá na Itália e soam completamente diferentes a respeito a como soaram aqui no disco.
Esse disco eu fiz Marinheiro de Terra Firme, né? Ele fala de imigração, tem uma estética da viagem, né? Da viagem no sentido mais amplo possível. Talvez o resumo de toda essa estética esteja na capa do disco. Tem uma baleia no meio do branco e tem um universo inteiro dentro da baleia. A baleia, no caso, é a metáfora do navegante por excelência, né? Ela é o animal que mais percorre quilômetros, que mais viaja na Terra. As baleias dão a volta ao mundo várias vezes durante a vida. Nem os pássaros fazem tantos quilômetros quanto as baleias. A metáfora é que a baleia faz essa viagem, né? O universo está ao redor dela, mas quando a viagem se conclui, o universo está dentro dela. Então é como se ela fosse uma esponja de todas as experiências que ela vai encontrando ao longo da viagem. Nós somos esponjas também. A história da humanidade pode ser muito facilmente interpretada como a história das migrações dos povos na Terra. Tanto é que quando realmente a gente estuda histórias ou vários, sei lá, desde a história mais antiga que a gente tem até a história mais recente, as migrações são um ponto fundamental, seja pela formação da cultura, seja pelo encontro de várias culturas, pela construção das estradas, pelo fato de explorar o desconhecido. A viagem sempre tem uma relação com o desconhecido, né? Você sai de um lugar que você conhece para um lugar que você não sabe o que tem, mas o ser humano tem um impulso de busca do conhecimento, de curiosidade, que sempre o joga mais longe, né? Só que atualmente temos um problema, as migrações, que o ser humano decidiu aumentar a sua arrogância e decidir que, não, você aqui não pode vir morar, você daqui não pode migrar para outro lugar. Começamos a botar leis cada vez mais estrictas, cada vez mais complexas para a migração. E eu sou italiano, e no caso a cultura italiana é um conjunto de todas as culturas mediterrâneas. A Itália é uma ponte no meio do Mediterrâneo, todos os povos do norte da África, da Espanha, da França, da Península Balcânica, da Grécia e Palestina, Síria, Cisjordânia, etc. Então, todos esses povos se mexiam no Mediterrâneo, atravessavam o Mediterrâneo e toda essa cultura confluiu na Itália. Então, a Itália é a suma de todas as migrações mediterrâneas. Mas agora, o Estado italiano, por exemplo, enlouqueceu e decidiu que ninguém mais pode migrar para a Itália. E aí, como tem uma crise muito grande na Síria e no norte da África, tem guerras, guerrilhas, guerras civis, muitas pessoas decidem fugir da guerra e vão, logicamente, para a Itália, porque é o primeiro lugar, o mais fácil de se chegar. E aí o governo italiano, no caso, tem feito leis muito estrictas em cima disso, tem muitos problemas sobre direitos humanos das pessoas que migram. Houve muitos acidentes de barco no Mediterrâneo, muitas mortes, assim. Esse disco tem uma reflexão sobre o quanto como é que você pode impedir a uma pessoa que nasceu num lugar que ela não escolheu de fugir para um lugar melhor, sabe? Se você tivesse nascido na Síria, caraca, eu acho que você só queria ir embora de lá. Imagina, a tua família toda passou ou por situações terríveis ou morreu, você nasceu lá e está presa lá sem ter feito nenhuma escolha para estar lá. Isso é terrível, você merece, tem que ter a liberdade de ir em um lugar melhor. Ou pelo menos precisa ter essa escolha, esse sonho, essa esperança. E atualmente a Europa está tendo políticas muito estrictas sobre a migração. Esse disco, sendo ele uma mistura de culturas que eu pessoalmente adquiri ao longo das minhas viagens, reflete essa necessidade de migrar. E tem uma música de George Drexler, que está no último disco dele, que ele falou uma frase fantástica, que é: somos todos filhos, netos e bisnetos de imigrantes. Ponto, é assim. Eu não sou daqui, pero tu tampouco. Esse disco tem muitos parceiros de composição, que são o Mario Wamser e o Gastão Villeroy, e o Matteo Leone, que é um amigo italiano. São meus 3 parceiros de algumas músicas nesse disco. E tem 2 convidados especiais que cantaram nesse disco. Um desses convidados é o Milton Nascimento, e a história dessa música é interessante. É uma música que é uma parceria minha com Mario Wamser e com Matteo Leone, que é um amigo na Itália. Essa música nasceu muitos anos atrás na Itália, mas nunca foi completada. Nasceu de uma improvisação assim, mas a gente nunca acabou essa música.
Aí, o ano passado, eu estava com o Mário na Lapinha da Serra, perto de Belo Horizonte, na Serra do Cipó. E a gente começou a tocar e completamos essa música. Essa música ganhou a sua forma atual. A gente estava no estúdio gravando a música, ele gravou os violões da música, a gente estava ouvindo e falou, caraca, essa música me lembra muito o Milton. Lembra a sonoridade do Milton, as melodias dele. Apesar de ter um som mais eletrônico assim, mas tem algo mineiro amplo. Também porque o Mário é mineiro, né? Trouxe um pouco dessa mineirice. Eu amo Minas Gerais e a música mineira. Aí a gente estava, né, imaginando como é que seria se o Milton gravasse essa música. Aí eu contatei ele, falei, cara, tem uma música que eu gostaria de te mostrar. E me convidou na casa dele. Aí eu fui na casa dele e mostrei a música para ele, assim. Ele gostou da música, pediu para colocar de novo. Aí eu perguntei, falei, Milton, você gostaria de gravar essa música no meu disco? Aí ele me respondeu assim, falou, tô nessa. Falei, cara, fantástico. Aí, um mês depois, voltei para a casa dele, com o estúdio móvel, gravamos lá na casa dele a música. E foi uma experiência maravilhosa. Até tem uma dedicatória no disco físico ao Milton, que, assim, nessa estética toda da viagem e do marinheiro, eu acho que o Milton é um marinheiro que ele virou tão grande, tão poderoso, tão forte, que ele virou uma direção, ele virou um norte. O Milton é um vetor, não é nem mais um marinheiro, ele é um vetor, assim, uma seta numa direção poética, assim. E a outra pessoa que canta no disco é uma outra grande pessoa, que é o Ivo de Carvalho, e ele canta uma música que se chama Clareou, que é a única música que não é minha, ou uma parceria minha com alguém do disco. Essa música é dele. E ele é um pai de santo de um centro espírita umbandista. Ele é compositor de muitas músicas do Umbanda. Essa em particular sempre me marcou com força, porque ela é uma saudação a todos os orixás sem dizer o nome de nenhum. Ela só fala dos lugares onde os orixás moram. E fala que tudo isso clareou a vida dele. Ele fala clareou, a música chama Clareou, né? Clareou lá no jardim, clareou a beira-mar, clareou lá na enclusa, clareou no meu lugar, clareou a minha mente, clareou a minha vida, luz divina, minha luz é estrela do Oriente. Que é uma saudação a todos os orixás, no sentido mais positivo possível, de abrir caminho, abrir mentes, abrir consciência. E Ivo é uma pessoa que tem uma energia incrivelmente linda. E para mim foi uma honra muito grande ter ele no disco, ter o Milton no disco e ter todos os amigos que gravaram todos os instrumentos no disco. Que agora eu vou elencar porque tem o Gastão Villeroy nos baixos, o Lancaster Pinto também nos baixos, o Cezinha na bateria, o Miguel Couto na bateria, o Marco Lobo nas percussões, o Guilherme Schwab no didgeridoo, Mário Wamser que toca teclado e violões, depois tem a participação nos corais da Mari Blue, da Susana Nascimento, sempre do Mário, e acho que disse todo mundo. Não sei se eu esqueci alguém, espero que não, mas essa é a turma que tocou no disco comigo. Eu moro no Brasil há 6 anos, eu vim aqui 6 anos atrás. Eu vivo de arte já há muito tempo, já fazia isso na Itália, né? Eu comecei a tocar em orquestras profissionalmente, que era ainda muito garoto, tinha 14 anos, assim. E passei através de muitos empregos, no caso, na Itália. Eu já fiz muita coisa mesmo, assim. Meu primeiro emprego foi de jardineiro, depois eu distribuía guia de telefone, trabalhei numa fábrica de janela, trabalhei como garçom em catering de festa, trabalhei como garçom em pub, trabalhei vendendo ticket de estação de esqui. No final de semana, trabalhei em outros restaurantes como garçom, enfim, fiz muitos trabalhos diferentes realmente. Trabalhei como curador de exposição de arte, trabalhei como curador de uma residência artística, fora as coisas estritamente musicais, né? Na música trabalhei em orquestra, em quarteto, em música da câmara, trabalhei dando aula de musicalização infantil, trabalhei com minhas bandas, né, com trios, quarteto de jazz, com minhas bandas instrumentais, trabalhei acompanhando alguns outros artistas. Aqui no Brasil, eu nunca fiz isso. Aqui no Brasil, eu cheguei e meu objetivo era conseguir trabalhar com a minha música mesmo. E isso foi acontecendo
Ao longo do tempo, assim, eu também aqui no Brasil passei pelo maior perrengue que eu já passei na minha vida. Sabe quando você chega no fundo do poço, que eu falei, caraca, tô aqui sem dinheiro, sem trabalho, não falo direito o idioma, longe da minha família, o que eu tô fazendo aqui? Ah! Me divorciando da minha ex-mulher, assim, tô numa situação complicadíssima, né? Mas aí no fundo do poço tem uma mola, e aí quando você encontra a mola, você pula. Aí, com muito esforço, assim, a certo ponto as coisas começaram a engatar, a andar. Aí eu conheci a Mari Blue, que sei que já participou desse mesmo programa. A gente começou a tocar em duo, assim. Ela e o João Cantiber, que o pai dela, me deu uma assistência, assim, me acolheram de braços abertos, inclusive na casa deles, quando eu não tinha nenhum lugar para onde ir. E a gente foi construindo um projeto do duo, foi começando a trabalhar nas músicas da Mari. Depois eu conheci a Maria Gadu e comecei a fazer uma turnê com ela. Aí fiz uma turnê com ela, a turnê acabou, eu produzi o disco dela, Guelan, que foi uma experiência fantástica. Fiz uma turnê no Brasil e no mundo, né, com ela. Toquei com ela por 4 anos, agora saí da banda dela em setembro do ano passado para voltar a me dedicar aos meus projetos. Então, no Brasil eu tive a grandíssima sorte de conhecer pessoas que me ajudaram muito no meu percurso e poder fazer o que eu realmente gostava de fazer. Mas, assim, as pessoas falam que no Brasil é muito difícil viver de música, de arte, de cultura. É verdade, mas é difícil também nos outros lugares. Só que eu acho que está tendo agora no Brasil uma desvalorização da cultura e da música muito grande, porque as pessoas estão entrando num ciclo de pensar que só as coisas produtivas no sentido material são importantes, né? As pessoas acham que todo mundo deveria ser engenheiro e ponto. É a engenharia que vai salvar o mundo, ou todo mundo tem que fazer algo que seja produtivo num discurso material. Produzir uma mesa, um banco, uma televisão, uma janela, objetos. Mas não é isso. Tem já o Dante, por exemplo, citando um grande italiano, Dante na Divina Comédia fala: não de só pão vive o homem e a mulher, né? O ser humano. Que é verdade, a gente não pode viver sem arte. Então não me canso nunca de explicar. Falei, quanta música você consome por dia, quantos lugares você vai, você ouve música, quantas séries de televisão você vê, quantos peças de teatro eu vejo muito, as pessoas veem menos, a maioria, né? Mas quantos filmes você assiste por dia, quanto livro você lê, a arte está em tudo. Tá? Desde a propaganda que você observa, quem desenhou sua camiseta. Então você acha realmente que é seu dentista ou engenheiro que faz sua série de televisão que você fica olhando? Não, são todos artistas. Então tem essa desvalorização muito grande, acho que a gente tem que ir explicando, sem se cansar, quanto é importante o papel da arte e da cultura, porque se a arte é importante, a cultura é a identidade. Sem a sua cultura você não é nada mais que um pedaço de carne e osso, só. Então, o que faz do ser humano um ser humano é a cultura que ele carrega. Ninguém da minha família é músico. Meu pai é engenheiro, minha mãe era professora de matemática. E a única pessoa que toca alguma coisa na minha família é meu tio, mas começou depois de mim. Ele se apaixonou por sanfona, começou a tocar um pouco de sanfona assim. Mas ninguém é músico na minha família, ninguém tem um ofício na arte. A minha família, assim, eles são os culpados, né, pelo qual, assim, eu toco por causa deles. Então, eu sempre falei, não tem pouco para reclamar. Foram vocês que me colocaram esse instrumento na mão. Eu pedi nada para ninguém. Mas, assim, eles me colocaram nessa aula, né, minha avó. Na verdade, foi minha avó, né.
E, bom, eu sempre gostei, desde que eu lembro, assim, minhas lembranças de vida, elas já começam com o instrumento na mão. Eu tenho pouquíssimas lembranças que eu não tocava ainda. Então já isso cria para você um caminho muito natural, né, que eu sempre quis. Ser músico, fazer música, tocar violoncelo, assim. Então, a minha família sempre me apoiou. Mas houve também algumas discussões, né? Aquelas discussões clássicas dos medos que tem, os medos que tem as mães, que os filhos não tenham trabalho. Essas coisas clássicas, né? Dos pais que ficam preocupados, sabem que a vida de um artista ela é muito instável de alguma forma, pode ser muito complexa e tal. Mas eles nunca deixaram de me apoiar. Eles só insistiram na época que eu não queria acabar o conservatório, porque eu era rebelde demais para querer acabar o conservatório, né? Imagina, você está todo rebelde, tem uma escola que chama conservatório. Existe algo de mais conservador que o conservatório? Eu chamava conservatório de geladeira, né? Porque é o lugar onde colocam as coisas, fecham lá e as coisas ficam guardadas iguais para sempre. E aí meu pai insistiu muito para eu acabar o conservatório. Eu acabei cedendo, acabando o conservatório, mas eu acho que ele insistiu com razão, assim. Eu faltava muito pouco para acabar, e não acabar ia ser uma pirraça de um garoto imaturo, de fato. Não ia ser nem na escola. Ia ser uma coisa pirracenta mesmo. Então eles sim, sempre me apoiaram. A música, ela representa para mim o mais alto grau de liberdade. Seja liberdade criativa, seja liberdade de expressão, de poder dizer, comunicar para os outros o que mais intimamente você está criando, pensando e sentindo. Então, a música para mim é liberdade e comunicação. A liberdade criativa que a música proporciona, ela é extraordinária. Você pode criar mundos, universos com a música. E fazer que as outras pessoas possam, pelo menos, enxergar dentro desse universo, né? De uma janelinha, ou às vezes você consegue fazer a pessoa mergulhar mesmo dentro desse universo, que é melhor ainda. Mas a música cria infinitos universos no qual as pessoas podem olhar, podem se refletir, podem se identificar, ou podem não gostar, podem criticar, podem criar mais em cima, né? Então a arte é basicamente liberdade e comunicação. Sem a arte, o ser humano seria muito menor do tamanho que ele tem. Os sonhos moram na arte. Sonhar é uma arte que é a arte de sonhar. Imaginar é a arte de imaginar. Cozinhar é a arte de cozinhar. Quando você quer fazer algo da forma mais... me vem a palavra bonita, que é uma palavra meio simplista, mas quando você quer fazer algo da forma melhor possível, você está entrando no campo da arte. A arte é o território do melhor possível, do que você pode fazer de melhor possível. Seja isso um pão, Chico, ou seja isso uma música, seja isso uma sinfonia ou uma camiseta, entendeu? A arte é a liberdade de fazer mesmo. Já contei que é o momento no qual eu conheci Milton Nascimento, e no momento no qual eu ouvi e vi Milton Nascimento cantar na minha música, e isso foi um dos presentes maiores que já recebi da vida da música, pelo qual eu agradeço todos os dias. Então isso é um momento muito marcante. Outro momento marcante foi tocar com a Gadu com o show do disco que eu produzi com ela, no Montreux Jazz Festival, porque eu vi um monte de discos gravados no Montreux Jazz Festival, mais deles ao vivo no Montreux Jazz Festival. Eu vi esse disco, então um belo dia você está tocando no Montreux Jazz Festival. E isso é, assim, quando você vê um sonho se realizar e você está vivendo aquela situação. Inclusive, quando a gente acabou aquele show, do lado do palco estava o Quincy Jones, que também foi um outro momento estranho. Sair do palco e encontrar o Quincy Jones foi uma parada assustadora. Outro momento marcante foi o dia que encontrei a Maria, Gadu, e do qual a gente começou a tocar junto. Foi um encontro assim na noite, num sarau de amigos, eu estava tocando com a Mari, aí ela chegou, começou a tocar uma música, eu comecei a tocar junto com ela, e meio que a gente começou a improvisar junto, e voilà, depois ela me chamou para tocar na banda dele.
até eu produzi um disco junto com ela, que foi indicado ao Grammy como melhor disco de MPB em 2015. Aí eu achei isso muito estranho, né? Eu nunca tinha produzido um disco antes, a não ser o meu. Aí, meu primeiro disco que vou produzir, ele é indicado ao Grammy como melhor disco de MPB. Eu sou um gringo, entendeu? Eu nem sei definir o que é MPB. Eu nem achava que fosse um disco de MPB, aquele disco, para dizer toda a verdade. Eu sempre achei aquele disco um disco indie rock, mas concorreu, né, como melhor disco de MPB ao Grammy Latino, que achei muito, muito engraçado. E, outro momento marcante foi o lançamento do disco, do meu primeiro disco, Canto da Madeira, né, que foi no Oi Futuro de Ipanema, né, com o Gastão, o Cezinha e o Marco Lobo, que foi um momento lindíssimo, né, ver o teu primeiro disco pegar forma ao vivo, estar no palco com músicos que são ao mesmo tempo seus amigos e suas referências musicais. Então isso foi um momento incrível. E também outro momento muito marcante foi quando eu tinha, acho que 11 anos, eu fui tocar no concerto do dia 1º de janeiro em Florença, no Teatro Comunal de Florença. Cara, foi impressionante porque a gente foi convidado, eu e alguns outros meus amigos, a ser solistas com uma orquestra, que é a Orquestra Giovanile Italiana, né? E a gente foi convidado a tocar como solista, um em cada tempo, em cada movimento de um concerto de Vivaldi. Aí foi a primeira vez que eu cheguei num teatro, estava lá sentado na frente da orquestra inteira, garotinho, né, tocando por um teatro mesmo, a Vera, tipo municipal, teatrão. Isso foi muito emocionante, isso me marcou muito. Naquele momento, sabe que você sente aquela emoção e fala, caraca, quero fazer isso para a vida toda. Sabe aquela famosa frase, não desista nunca? Então, eu acho que a profissão do artista, ela se resume em não desista nunca. O efeito colateral é que você não dorme. Também tem isso, o artista não dorme. Não porque você fica na farra até 4 da manhã, mas porque você precisa fazer mais coisas daquelas que cabem no dia. Assim. Então não desiste nunca, acho que é a famosa gota de água que fura a pedra. Isso é a atividade artística. Me emociona tudo nesse trabalho, é difícil dizer o que mais me emociona. Me emociona muito subir num palco e tocar minhas músicas para as pessoas, isso é extremamente emocionante, me emociona ver as emoções que as outras pessoas sentem ouvindo minha música. Ou seja, me emociona a comunicação que tem através da música. Mas eu me emociono também tocando sozinho em casa, então me emociona a música. Muitos projetos a se realizar. Esse ano eu realizei um sonho bonito que é ir com a turnê do Marinheiro. Fui na Itália, fiz 9 shows na Itália. Então levar um disco que nasceu aqui no Brasil, na Itália, em turnê, foi muito, muito bacana. Mas eu tenho muitos sonhos e de tamanhos muito diferentes, assim. Uma das coisas que eu mais gosto é viajar com a música para vários lugares do mundo. Então, o meu sonho constante é conseguir ir em lugares onde eu ainda não fui com a minha música. E aí vale o mundo todo. Assim, todos os lugares onde eu não fui ainda, eles entram no sonho dos lugares que eu quero ir. Então, são muitos sonhos mesmo. Isso para falar, sei lá, falei do primeiro sonho que vem na cabeça. Depois tem infinito sonho de projetos e de coisas, mas aí não sei nem elencá-los, porque um cai dentro do outro. A gente está num momento muito trabalhado assim, de história do Brasil, história político-social econômica do Brasil. Então o que eu espero para o futuro é que as pessoas todas se acalmem, é que a razão prevaleça em cima dos instintos brutais e animais que o ser humano ainda tem. Então, o que eu espero da agora para frente, a minha esperança, meus sonhos, né, que se juntam as coisas, que realmente, no caso do Brasil, que a razão prevaleça sobre os instintos. Isso já seria um sonho que me deixaria bem feliz.
E é isso, eu fico feliz com esse sonho. Se esse sonho se realiza, já fico muito feliz. Com esse projeto do Yummy Music, a gente está investindo muito nele. Temos feito esse ano o show convidando o Criolo, convidando a Tulipa Ruiz, convidando o Castelo Branco agora. Então é um projeto que está crescendo muito. A gente quer exportá-lo para fora do Brasil. Então a gente quer rodar a Europa e os vários festivais que tem no mundo de World Music com esse projeto, e quero levar também pelo mesmo caminho meu projeto solo. Então, esses são meus planos, assim, exportar a música.